Então, hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de modelos, tá? Criar um modelo. Vocês já têm à disposição modelos lá no PowerPoint, tá? Versões mais atuais têm mais opções, versões mais antigas têm menos opções, tá? A ideia não é dar aula de design para vocês, tá? Até porque não é a minha área. Mas eu sei alguma coisa de design porque meu trajeto na computação exigiu que eu tivesse certos conhecimentos da área de design, tá? Mas eu não pretendo aqui dar aula de design para vocês, mas dar algumas orientações simples de como, então, organizar um slide, como dispor os elementos no slide, tá? Isso a gente chama de programação visual, ou seja, onde vai cada elemento, a posição, o tamanho, tá? Então, eu não vou me aprofundar no assunto, mas algumas dicas elas vão caber direitinho, tá? Uma nós já vimos ontem, né, que são os terços, né? A linha imaginária é aquela que divide em três linhas e em três colunas, tá? E a gente procura posicionar os elementos nesses espaços, né, que daí harmoniza melhor a área gráfica, tá? Vocês têm, então, na versão 2013, eu acho, 2016, não lembro bem agora, quando vocês abrem o PowerPoint, vocês têm já alguns modelos, né? Os que aparecem aqui são os que eu criei para mim aqui, tá? De editor de texto, de apresentação, e tem um que é verdinho, que é do Excel, que eu uso para criar os meus slides, tá? Mas vocês têm outros temas aqui, ó. Vocês têm aqui, ó, mais temas. E aí, então, vocês têm uma gama enorme de opções, tá? E se vocês têm ainda a assinatura do Office 365, vocês têm mais opções ainda, tá? Algumas opções eu só tenho na versão assinatura do Office, tá? Inclusive, algumas funções do Excel eu só tenho lá no Office 365. Eu não tenho ela disponível na versão proprietária, que é aquela que a gente instala no computador, tá? Bom, mas mesmo eu não podendo baixar o modelo, eu posso visualizá-lo, né? Então, e aí serve como referência, né, para eu ter uma inspiração para fazer uma apresentação. E aí a gente olha modelos e modelos, cores e cores, imagens e imagens, mas vai depender muito do tipo de apresentação que eu vou fazer, tá? Então, como o nosso foco aqui é trabalhos acadêmicos, em função do curso técnico em Química que vocês estão fazendo, eu não vou vender um produto, então eu não vou fazer um slide cheio, rico, né, de cores, imagens e formas. Eu vou fazer ele simples, porque é um processo acadêmico. Eu vou apresentar uma pesquisa, vou apresentar um trabalho, então o que importa não é a forma, e sim o conteúdo do meu slide. Mas isso não quer dizer que o nosso slide tem que ser feio, tá? Ele não precisa ser sofisticado, mas também não precisa ser feio. Então, algumas coisas a gente pode acrescentar no nosso slide que melhoram, harmonizam melhor o nosso slide, tá? Então, tome como inspiração, então, referência, slides que vocês têm no próprio Office, tá? Se vocês não têm essa versão que eu tenho aqui, vão na versão online lá, que vocês têm outras opções lá. E a partir das versões de lá, então, vocês passem a construir. Se vocês têm aí instalado no computador de vocês o PowerPoint 2007, ele tem muito menos recurso que a versão online do PowerPoint, que é gratuita. Vocês já têm a conta lá no Outlook, né? Vocês criaram lá em 2020, fevereiro, março, por aí, quando a gente começou as nossas aulas presenciais. Vocês têm lá o que, ponto e o nome de vocês.
outlook.com. Então, entrem nessa conta no Outlook, vão lá no PowerPoint e aí peçam modelos lá, e ele vai mostrar uma gama bastante considerável, tá? De modelos para vocês. Então, vocês podem usar aqueles modelos e vocês podem, então, tomar como referência um ou outro modelo para criarem o próprio modelo, tá? E por que eu falo em modelo? Eu falo em modelo por causa da maneira como a gente vai salvar esse arquivo. Eu não vou salvá-lo como apresentação, que é o PPTX. Eu vou criar como modelo, tá? Então, esse modelo, ele vai gerar um arquivo, e quando eu abrir esse arquivo, ele vai gerar um novo arquivo em branco, mas com aquela estrutura que eu criei lá no meu modelo. Quando eu já tenho um modelo baseado em uma apresentação, eu posso transformar a minha apresentação em um modelo, mas todo o conteúdo da minha apresentação vai para aquele modelo. Então, o que a gente faz? Antes de converter a minha apresentação em um modelo, eu excluo todos os slides. Deixo um só. E vazio, sem texto. E aí mando salvar ele como modelo. Porque se eu deixar o conteúdo, toda vez que eu abrir o modelo, esse conteúdo vai vir. E toda vez eu vou ter que apagar esse conteúdo. Então, antes de salvar, eu vou excluir os meus slides. É isso mesmo que eu estou dizendo, excluir. Mas não salvem, excluam e mandem salvar como. E aí escolho lá, em vez de apresentação, modelo do PowerPoint. E aí, então, ele vai salvar essa estrutura toda que vocês fizeram lá, alteraram no slide imerso, mudar a fonte, tamanho, cor. Isso tudo fica registrado nesse modelo. E a partir daí vocês podem, toda vez que começar uma nova apresentação, chamem esse modelo e já vai estar tudo pronto. Aí é só preencher com as informações da apresentação. E está pronto. Então, o modelo é isso, ele salva nesse formato de modelo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um modelo que eu acabei de baixar, tá? Qual é o formato desse arquivo aqui? Só um pouquinho que eu vou tentar melhorar um pouco aqui. É aqui. Então, eu estou pegando aqui as propriedades do arquivo, tá? Ó, então, ó, ele é um modelo do PowerPoint. Veja que ele não é uma apresentação do PowerPoint. Ele é um modelo. E reparem que a extensão dele não é PPTX, é POTX, tá? De PowerPoint Template, modelo, tá? Então, esse aqui é o formato. Então, inclusive, até ó, o ícone dele é diferente, tá? Porque ele é um modelo. Deixa eu abrir uma outra para vocês verem a diferença aqui. Ó, vejam a diferença agora. Ó. Olha como o ícone já muda, tá? Então, o ícone já é diferente aqui. Esse ícone aqui, ó, ele já está aqui, ó. Tipo de arquivo. Aqui já está a apresentação do PowerPoint. Aí é o PPTX, PowerPoint, tá? O T, não sei o que é o T. Me fugiu agora. O que é o T? Deve ser a abreviação de PT aqui, ó, PowerPoint, tá? Então, P, o primeiro P de Power e o PT depois, ó, de Point, de PT, tá? E o X é a extensão, que daí, ó, extension, tá? Que daí antigamente a gente tinha limitação no nome de arquivo, tá bom? Sistemas operacionais mais antigos. E aí, quando veio uma versão mais atual do Windows, expandiu essa capacidade do nome de arquivo, tá?
Então, aí, por isso que se chama PPTX, porque daí ele é extensivo, tá? Porque as versões mais antigas é só PPT, não tem o X. Então, versões mais antigas do sistema operacional, aí eu tinha limitação no nome do arquivo, tá? E aqui não, eu já posso usar até 256 caracteres no nome do arquivo. Antes isso não era possível, tá? Não lembro quanto que era antes. Bem, o que importa aqui é você saber que uma coisa é apresentação e outra é modelo. Se eu clicar nesse arquivo aqui, ele vai abrir a apresentação. Vai aparecer lá um nome, SP01 área de trabalho. Como se fosse uma apresentação que eu tivesse criado. Um modelo, ele não abre uma apresentação, ele abre uma apresentação em branco. Ele não abre uma apresentação com algum conteúdo, salvo se o meu modelo tem conteúdo. Aí sim vai aparecer. Mas mesmo assim, ele vai aparecer lá na área de título, lá na barra de título, lá, a apresentação do PowerPoint. Não vai aparecer o nome, tá? Então, quando eu abro uma apresentação, é a apresentação que ele abre. Quando eu abro um modelo, ele abre o espaço em branco para eu construir a minha apresentação, baseado nesse modelo, tá? Essa é a diferença quando eu tenho um arquivo que é apresentação e quando eu tenho um arquivo que é modelo, tá? Mas eu vou partir aqui, então, do zero para a gente construir, tá? Eu não vou usar nenhum desses modelos, porque ontem nós já vimos como alterar o modelo. Vocês aplicaram um tema aos slides de vocês, e aí, então, lá no menu exibir, slide mestre, a gente fez alterações nesse tema, nesse modelo que está orientando a minha apresentação. Hoje nós vamos partir do zero, tá? A atividade diz para vocês pegarem o arquivo que vocês já têm lá, que vocês criaram na atividade da semana passada, para facilitar a vida de vocês, tá bem? Mas vocês têm que salvar isso como modelo, tá? Porque é um modelo que a gente tem que salvar, tá? E onde é que eu faço para salvar um modelo? Deixa eu pegar aqui um em branco. Então, aqui no menu arquivo, ó, eu tenho salvar. Escolham salvar como. Aí procurem lá a pasta onde vocês vão colocar. Eu já tenho aqui, que é essa daqui. Não vou ficar procurando. E aí, ó, antes de dar o nome e tudo mais, ó, observem aqui, ó. Essa é a caixa de diálogo para salvar um arquivo, tá? Então, reparem que tem aqui, ó, tipo de arquivo. Tá a apresentação do PowerPoint. Então, é aqui que vocês vão, antes de dar o nome ou qualquer outra coisa, ó, vir aqui e escolher o quê? Modelo do PowerPoint. Tá? Quando eu escolher modelo do PowerPoint, ó, esses são os meus modelos aqui que eu tenho aqui, ó. Eu tenho modelo para o Excel, para o PowerPoint, para o Word, e aqui, eu acho que é para a internet esse outro aqui, tá? Então, veja como os ícones já mudam, ó, tá? Porque eles são modelos. Eu vou criar um outro modelo aqui, então. Tem que dar um nome, né? Então, vou chamar de modelo turma 1V. 2021, né? E mando salvar. Ó, o meu modelo não tem nada, né? Concordo, porque eu não fiz absolutamente nada. Mas olha lá, está aparecendo agora modelo turma 1. Por quê? Porque esse é o nome do meu modelo. E toda vez que eu for mandar salvar, eu tenho que ir lá, salvar como modelo, salvar como modelo. No momento que eu mandar salvar, ele vai salvar como uma apresentação, tá? Então, eu vou partir do zero aqui, sem absolutamente nada, tá? Porque eu quero salvar o meu modelo sem conteúdo. E agora, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, o primeiro passo não é criar o meu design aqui. Aqui é a apresentação, tá? Então, vocês precisam ter esse cuidado. Tudo que vocês fizerem na apresentação interfere nesse slide que vocês estão fazendo, que vocês estão. No meu caso aqui é o slide 1. Tudo que eu fizer aqui nesta área, a apresentação,
ficará restrito a este slide aqui, o número 1. Mas não é isso que eu quero criar um modelo. Então, eu não posso criar o meu modelo aqui na apresentação. Eu tenho que abrir a área de exibição do slide mestre, que é outra coisa. É como se eu deixasse, arredasse a apresentação e trouxesse lá os slides mestre. Bom, é aqui que eu vou trabalhar agora. A apresentação continua lá, ela só não está sendo visualizada. O que eu vou visualizar agora são os slides mestre. Onde é que eu vou? Lá no menu exibir, slide mestre. E aqui agora, ó, cadê o único slide que tinha lá? Aquele é da apresentação. Aquilo eu não estou vendo mais. Aquilo eu só vou ver depois que eu fechar o modo de exibição do slide mestre e voltar para a visualização da exibição da apresentação. Aí vai voltar a ter o único slide lá. Então, aqui, como eu disse ontem, tudo que eu quero que esteja em todos os slides, eu faço nesse primeiro aqui. Quando eu quero individualizar os modelos, os temas dos meus slides, então eu vou em cada um dos meus layouts de slide. Esse aqui é o layout título, esse aqui é o layout título e conteúdo, esse aqui é cabeçalho de seção, esse aqui é duas partes de conteúdo, comparação com layout, aqui é somente título, aqui é em branco, aqui é conteúdo com legenda, imagem com legenda, então por aí vai, tá? Então tem todas essas opções aqui. Mas eu não vou trabalhar todas elas, tá bem? Eu vou trabalhar em quem? No título e no conteúdo, tá bem? Bom, eu não pretendo aqui fazer muitas coisas, mas eu pretendo mostrar possibilidades para vocês, tá bem? Então, e aí eu corro sério risco de eu fazer alguma coisa na qual vocês não têm condições de fazer em casa, em função da versão. Algumas coisas, então, eu vou tentar não fazer, tá? Porque daí versões mais antigas não vão conseguir fazer, como, por exemplo, juntar, né? Mesclar dois objetos gráficos, tá? Duas figuras gráficas. Então, eu posso juntar uma coisa e dessas duas coisas surgir uma terceira que é única, tá? Então, não é toda versão que dá para fazer isso. Mas, se vocês tiverem um editor gráfico, como o Adobe Photoshop, por exemplo, vocês podem ir lá no Adobe Photoshop, criarem as imagens de vocês, os gráficos, gerarem o formato PNG e trazer ele para cá. Também dá para fazer isso, tá? Então, algumas coisas dá para fazer aqui, outras não dá, tem que usar um outro editor, e aí depois trazer a imagem, tá? Bem, mas vocês não podem perder de vista que a essência do PowerPoint é criar uma apresentação de slides. Ele está indo muito mais além do que apenas criar uma apresentação. Tá, acrescentou um monte de recurso, transição, animação, mas como eu disse, o nosso foco aqui é trabalho acadêmico, e para trabalho acadêmico nem sempre isso é agradável. Tá? Se vocês vão, por exemplo, para uma banca, a banca não vai querer ver show de slide, vai querer ver conteúdo de vocês, fala de vocês. Por isso que eu já estou preparando vocês a se fixarem no conteúdo do que propriamente na forma do slide, tá? Mas, volto a dizer, não quer dizer que o nosso slide tem que ser feio, tá? A gente pode dar uma melhorada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é me orientar no espaço, tá bem? Então, eu vou começar a exibir aqui, ó, as minhas guias, tá? Aqui estão as minhas guias, esta linha aqui, ó, tá bem? Então, eu vou trazer para mais ou menos aqui, ó, e vou pressionar Ctrl para duplicar, para ela vir para cá. E aqui eu tenho mais ou menos a divisão, tá? Agora, essa outra aqui eu vou puxar um pouquinho, mais ou menos aqui, e vou puxar para cá. Então, tem 3, 3, e aqui deve ter 3. Aqui tem quanto, hein? 6. 6. Então, tem 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, tá? Tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui.
Então, rigorosamente, o meu slide está com os terços habilitados, tá bem? Então, nessas áreas é que eu vou, então, começar a disponibilizar os meus conteúdos, tá? Se vocês quiserem acrescentar informações e vocês não querem usar todos os espaços, dividam mais ainda o espaço, tá? Então, ó, aqui ele tem 6, então faz mais um lá em 12, né? Daí dá 13 e 3 aqui, mais ou menos. Não está batendo muito, mas vamos lá. 0,612 aqui, teria mais espaço lá. Mas tá bom assim. Então, mas o meio não é lá, o meio é aqui, mais ou menos. Então, eu quero fazer uma barra, tá bem? Nesse espaço aqui. Eu não quero usar todo esse espaço. Se quero, tá bem. Eu vou ter pouco texto. Então, para vocês terem a preocupação de, mas ficou muito vazio o meu slide. Tem um texto desse tamanho, o resto está em branco. Então, a gente pode preencher com outras coisas, tá? Então, como é que eu vou preencher essas outras coisas? Então, eu vou levar esses dois textos aqui, ó. Estou apertando, ó. Cliquei na borda, tá? Eu não cliquei aqui, ó. Aqui ele vai querer entender que eu estou querendo editar esse conteúdo aqui. Eu não quero. Eu quero selecionar esse objeto. Então, tem que pressionar na borda, tá? Agora eu quero selecionar o de baixo também. Então, aperta Shift, ó. E ele vai selecionar. E agora eu quero, primeiro, trazer ele para cá, ó. Tá bem? E aí, essa largura que eu tenho aqui, eu quero deixar aqui também, ó, nesse lado aqui. Então, ó, vai no olho aqui, tá? Então, isso faz com que, ó, essa distância que eu tenho aqui, ó, eu também tenho aqui. Então, o que que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou equilibrando o elemento no meu espaço. Mas por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar um objeto aqui, tá? E que objeto é esse? Eu vou botar uma barra aqui, tá? Então, lá em página inicial, eu tenho esses elementos, ó. E aí vocês têm essa variedade de elementos aqui. Bem, eu não quero ser um design expert aqui, tá? Então eu vou inventar alguma coisa aqui. Tá bem? Então vejam que o próprio elemento tem alguns controles, ó. Quando vocês veem essas bolinhas brancas, é controle de dimensão. Eu vou aumentar, eu vou diminuir. Quando vocês têm as bolinhas, vocês têm de efeito, tá? Olha lá, ó. O que que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai aumentar este ângulo aqui. Repara que ele está aumentando lá embaixo também, ó. Tá? Então, eu quero virar esse negócio aqui. Como é que eu viro esse negócio aqui? Como vocês acham que eu vou conseguir virar isso aqui? Ele não está aparecendo lá, ó, porque ele está lá em cima, ó, então tem que arredar ele, ó. E aqui eu tenho o controle, ó, de girar esse cara aqui. Tá bem? Ó, aqui ele está livre, tá? Se eu apertar a tecla Shift, o que que acontece? Ele vai de 15 em 15, o ângulo de rotação. Então, vocês têm a certeza absoluta que aqui ele fez uma rotação de 90 graus. Tá bem? Então, se vocês querem rodar, é aquilo lá. E o que que faz esse daqui, ó? Faz do outro lado, ó. Então, agora eu tenho, ó, esse objeto aqui, tá? Então, o que que significa isso? Que vocês têm aqui um objeto que tem controle das dimensões e dos efeitos, tá? Quando não tem as bolinhas, aí é só... Vamos ver um que não tem, então. Ó, esse não tem bolinha laranja, ó, ou vermelha, seja o que for. Significa que eu não tenho o que fazer aqui, tá? Ele é uma coisa só. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho a cor de preenchimento da forma, ó. Elas estão aqui, ó, estilos das formas, tá? Então, só para a gente enxergar aqui, tá? E eu tenho o preenchimento, o contorno e o efeito da sombra. Então, o que que é o contorno? Aqui está em azul, ó. Eu quero preto. Eu quero sombra. E aí eu tenho estilos de sombra. E aí é que eu não gosto de avançar muito.
Por quê? Porque dependendo da versão não vai aparecer nada disso daqui. Tá? Dependendo da versão. Se for a versão online, até vai aparecer, tá? Porque além de aparecer isso, ó, vocês têm também, ó, como formatar esse negócio todo aqui, ó. Formatar forma. E aí vai abrir esta caixa de diálogo aqui na direita, onde vocês têm tudo que é possível de mexer nesta forma aqui. Dependendo do objeto, são as opções que eu tenho aqui, tá? Então, lá, o preenchimento. Então, aqui tem cor. Ó, e eu tenho aqui a transparência. Ó. O que, que significa a transparência? Quando eu aumentar, ó, ele vai fazer com que esse objeto seja transparente. Olha lá. Então, dependendo do que eu quero fazer, até vai funcionar essa transparência aqui, tá? Então, eu vou tirar o contorno, porque daí, ó, fica elemento sobre elemento. Agora, só tem que dar uma ajeitadinha aqui. E reparem que ele está indo sobre a minha guia. O que, que aconteceu aqui, gente? Não tá tendo a impressão de isso aqui está em 3 dimensões? Tá, né? Por quê? Porque foi colocado indiretamente uma sombra no objeto. E não parece que está fazendo isso aqui agora? Antes ele dava o quê? Uma coisa chapada, né? Então, apenas inserir um elemento fez com que já desse um volume ao meu objeto, tá? Bem, é isso que vocês querem fazer? É assim que a gente faz, tá? Sem muita frescura. É um objeto sobre o outro. E aí nós temos o que aqui, gente? Nós temos as camadas, que é algo importante de vocês conhecerem. São as camadas. Cada elemento que eu inserir no meu slide, eu vou inserir esse elemento em uma nova camada. Cada elemento tem a sua camada. Aqui nós temos 7 elementos no meu slide. Eu tenho, então, portanto, 7 camadas. O que significa isso? São camadas, tá? Então, aqui, aqui, aqui. E elas têm uma ordem. Então, essas camadas eu posso fazer a inversão. Uma que está aqui, vem para baixo dessa daqui. Então, eu tenho que inverter. Ou eu recuo uma camada, aí ela está recuando, ou eu trago ela para trás. Tem 3 camadas aqui, ela vai lá para o final. Ou eu trago ela para frente, ela está aqui embaixo e eu trago ela lá para cima, tá? Então, são as suas opções. Eu vou recuando ou eu vou levando para frente e para trás. Levando para frente vai para o primeiro, levando para trás vai para o último na fila. Recuando, ele vai para frente, ele vai subindo, recuando para trás, ele vai descendo na ordem das camadas, tá? Por que isso? Porque se eu inverter essa sequência aqui, já dá outra coisa. Ó, clico nesse objeto, botão da direita, olha lá, ó, trazer para frente e enviar para trás. Se eu enviar para trás, para frente ele já está, desse objeto aqui. Mas não quer dizer que ele seja a primeira camada que eu estou visualizando. Tá? Mas quando eu disser traz para frente, aí sim eu estou dizendo, ó, essa aqui se tornou a primeira camada, independente de quantas tenho lá no meu slide, tá? Mas nesse caso aqui, ó, eu vou aqui, ó. O recuar é isso, ó. Ele vai descendo uma por uma. Então vamos recuar. Por que que ele recuou e foi para trás desse? Porque quando eu abri o meu slide mestre, esses elementos aqui já existiam. Então já tem uma camada para cada um desses aqui, elas já existiam. Esses 2 elementos eu acrescentei, primeiro o azul e depois o transparente. E agora o que que eu fiz? Como eu recuei, ó, eu fiz isso aqui, ó. O transparente veio para trás. Mas o transparente ainda está, ó, na frente desses outros aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Estou pegando praticamente todos os elementos aqui, ó. Vou tirar aqui a transparência para vocês verem. Vamos pintar de outra cor para vocês enxergarem melhor. Tá bem? Então, por que que ele está na frente desse? Porque eu só recuei. Eu desci um nível na camada. Agora, se eu fizer, eu vou desfazer, tá?
Desfaz, 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 aqui. E mais um. Agora ele está aqui, como se eu tivesse recém-inserido, tá? Agora eu vou fazer, ó, vou pintar de novo aqui para vocês enxergarem. Eu vou agora, em vez de recuar, mandar ele para trás. Ó, envia para trás. Agora, quando eu arredar, ó, ele está atrás de todo mundo. Tá bem? Não só desse azul, como também de todos esses. Então, quando vocês estão trabalhando a ordem dos elementos, vocês têm que saber. Vocês querem recuar uma camada, vocês querem recuar todas as camadas, tá? E vocês têm que ter em mente que cada elemento tem a sua camada. Tá bem? Como não é o que eu quero aqui, eu só quero uma, eu vou só apenas recuar. Professor? Oi? E aquele triângulo ali em cima, laranjinha, sabe? Se eu quiser tirar, eu pego e arrasto a bolinha? Ó, ele não tem bolinha, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou usando o elemento errado, concorda? Que elemento eu tenho que usar, então? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui é quem? Ó? Isso aqui é um quadrado, ó. É um retângulo, tá? Quadrado não, retângulo. Esse daqui, ó. Quem é que perguntou que eu não estou vendo? A Bruna. Aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer exatamente ali, Bruno. É que esse aqui faz... Ele não faz mais. Acho que eu vou ter que fazer outro para ele pegar. Aí sim. Acho que agora está pegando, né? Ah, mas aí ficou lá, não tem importância, a gente ajeita isso, tá? Então, eu vou seguir o que a Bruna me pediu. O que que eu quero? Eu vou botar aqui de outra cor só para a gente enxergar, tá? Então, ele tem que ir para trás, né? Então tem que recuar. Aí ele está lá, ó. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu queria a sombra aqui, né? Então, isso aqui é um transparente, ó. Então, eu tenho que achar um objeto que faça exatamente o que eu quero, ó. Ó, e não é esse cara aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Só para me orientar aqui, ó, eu vou trazer essa linha aqui, ó, para ficar bem ali em cima e ele se orientar ali. E eu quero aumentar esse cara aqui. Eu quero aumentar. Onde é que eu vou fazer isso? Aqui já trocou tudo, né? Olha o trabalhão que dá. Mas eu vou atender o pedido da Bruna. Esse aqui é o objeto, tá? Eu só não estou conseguindo achar a posição certinha dele aqui. Mas a gente faz. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Aqui? Ah, pode ser isso aqui. Eu acho que é esse aqui. Olha, não é que eu acho que foi? Olha, e foi mesmo.
Então, vamos tirar o contorno. Vamos botar o branco. Na verdade, era cinza, né? Ó, e vamos criar o transparente. Pronto. Missão cumprida, Bruna. Ah, agora sim, era isso que eu queria saber. Missão cumprida, tá? Então, levou um pouquinho de tempo, que eu tinha que entrar na tua cabeça, saber o que tu queria fazer, tá? Mas, e aí a gente tem que procurar, gente. Então, os desafios são esses. O que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer isso. Bom, como é que eu vou fazer isso? A resposta nem sempre vem de imediato e nem sempre é tão simples. Às vezes é uma composição. Então, eu tenho que encontrar dentro das possibilidades aquilo que eu posso fazer, tá? Então, aqui é muito mais fácil eu usar as formas já prontas, né, para fazer as coisas. Mas eu posso usar outros elementos, por exemplo, essa gota aqui, ó. Então, ela cabe aqui, ó, nesse cantinho, ó. Mas eu não quero ela no canto, eu quero ela nesse canto aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que rotacioná-la. E aí eu tenho que fazer o quê? Um flip nela. Você sabe o que é flip? Aqui, ó. Inverter ela aqui, ó. Tá vendo? Ó? Girar. E agora eu tenho ela lá. Eu fiz 2 giros. Eu girei e depois girei. Tá? Porque ela estava lá nesse canto, eu queria nesse. Então, o flip faz isso, ó. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Então, aqui no girar, ó. Girar os objetos, ó lá. Inverter. E aí eu tenho mais opções. O que seriam mais opções? Fazer o manual, tá? Mas eu já tenho algumas coisas prontas aqui. E isso facilita a vida da gente, tá? Então, eu posso também fazer o alinhamento dos objetos, ó. Eu quero esse cara aqui centralizado nesse daqui. Então, eu vou mudar a cor desse cara aqui. Então, eu quero esse centralizado com esse aqui. Então, seleciono os 2 objetos, tá bem? Apertei a tecla Shift, os 2 foram selecionados. E aí, lá em formatar, ó, aqui eu tenho a opção, ó, organizar, tá? Então, eu vou alinhar, ó. Então, eu vou alinhá-los à esquerda, então os 2 objetos vão ser alinhados pela esquerda, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero eles centralizados. Agora, eu quero eles não só centralizados, como também aqui, ó, nos 2. Eu quero tanto na horizontal quanto na vertical. E aí eu quero eles invertidos, ó. Esse aqui eu quero na frente. Então, ó, traz para frente. Então, frente, aí seria o avançar, né? E aí ele faz. Aí eu quero que essa pontinha venha aqui. Então tá. Como é que eu faço para gerar isso? Olha lá. Pronto. Era isso que eu queria? Bom, se é isso, tá pronto. Tá? Mas reparem que ele é um objeto, ó, meio que de canto, né? Olha lá, olha como ele vai deformando. Tá. É isso que eu quero. Tá pronto. Algumas versões agora eu posso juntar esses 2 aqui, ó, e mesclar isso daqui. Tá? Mesclar. O que é mesclar? Vamos ver o que faz o mesclar? E aí entra naquilo que eu disse ainda há pouco. Algumas coisas vocês não vão encontrar em versões anteriores. E eu acho que isso aqui, ó, não tem na versão online também. Eu acho que só tem nas proprietárias. O que é a união? Vai juntar as 2 coisas. O que é a combinação? Ele vai subtrair uma das fórmulas e deixar a outra. E por aí vai indo. Intersecção, subtração. Então, eu quero combinar. Então, tá. Agora, esse objeto aqui, ó, é uma coisa só, e não mais 2. Tá? Então, a partir daí, eu posso fazer qualquer coisa. Ó. E aí eu tenho objeto. E repare que ele tem lá, ó, eu estou deformando. Olha o que ele está fazendo. Por que está fazendo isso, gente? Porque eu fiz um outro objeto e ele misturou as 2 propriedades e gerou uma terceira, tá? Então, ela está meio inclinada porque eu fiz um monte de coisa lá. E aí eu tenho as sombras, ó. Então, a sombra vai fazer esse reflexo aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, sombra.
Eu tenho uma pré-definida já. Ele está sem sombra, tá? Eu vou botar essa daqui então. Olha lá. Ele fez uma sombrinha ali. Agora eu posso aumentar o tamanho dessa sombra, ó. Tá? Eu posso aumentar o tamanho dessa sombra. Eu posso aumentar também, ó, o desfoque, ó. Eu posso aumentar o ângulo, tá? A distância, olha lá. E, inclusive, a transparência, ó. Mais escura, mais clarinha. Então, tudo depende do quê? Do que vocês querem fazer. O que é importante vocês saberem? Que existe esse recurso aqui, tá? Ah, mas na minha versão não tem. Então, não usa sombra. Tá, mas então, o que eu faço então para resolver o problema? Vamos resolver o problema? Vamos ver se eu consigo resolver também, né? Eu vou tirar a sombra, tá bem? Eu vou criar um outro objeto. E vou trazer esse objeto para cá. Esse daqui eu vou trazer para frente. E esse daqui eu vou primeiro tirar a linha de contorno. Segundo, eu vou fazer um preenchimento cinza. Cinza não, vamos pegar uma outra cor aqui. Pode ser esse daqui. Aí o que eu faço? Eu vou fazer a transparência. Então, preenchimento, transparência. Ah, mas não é a mesma sombra. É, não é. Mas é uma sombra. Também não é a mesma coisa. Não, realmente não é. Porque não tem o feeder, né? Que seria aquele anuviado, né? Aquela dissipação, né? Aquele desmanchar que ele começa intenso, vai suavizando a quase nada. Então, é o feeder que a gente chama, né? Então, o que acontece? Não tem isso aqui. Mas dá para enganar a torcida, tá? Então, eu não tenho esse recurso de sombra na minha versão, duplico o objeto, boto uma cor e estabelece uma transparência. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? E aí eu tenho dois objetos, ó, mas eu não quero dois objetos, eu quero um único objeto. Então, seleciono os dois e agrupa. Botão da direita, agrupar. E agora eu passo a ter, ó, um objeto, onde um for, o outro vai junto. Tá bem? Então, essas são as possibilidades. Vocês podem fazer combinações simulando o que versões mais novas fazem. Ou faz a composição que melhor agrada para vocês aí, tá? Então, em termos de figuras, imagens geométricas, tá? Que ele chama isso aqui de formas. Essas são as formas que nós temos aqui disponível, tá? Tinha fugido a palavra forma. Então, vocês podem usar essas, ou vocês, então, trazem de outro lugar as formas, tá? Então, eu vou deixar isso aqui no canto. Pessoal, eu não estou fazendo nenhum modelo aqui, tá? Eu não estou me preocupando com estética nem nada, eu simplesmente estou trabalhando elementos aqui, só para mostrar técnicas e opções que vocês têm para trabalhar, tá? Então, uma outra aqui, ó, que é o seguinte, é com relação aos textos, tá? Vejam bem, eu vou botar aqui, ó, essa fonte aqui, não tem Arial. Aqui, eu vou botar negrito aqui e vou aumentar. E fica mais fácil. Agora, observe o seguinte, ó. Eu vou pintar esse cara aqui de amarelo, tá? Tá bem? O que aconteceu aqui? Fundo claro, letra clara. Não combina, né? Mas olha só o que eu vou fazer agora. Primeiro passo.
Eu vou duplicar esse cara aqui. Então, para duplicar, ó, eu clico nele, mantenho o botão clicado e aperto o Ctrl. Olha lá, apareceu um maisinho lá no meu cursor, tá? E aí arrasto um pouquinho para o lado. Aí esse cara aqui eu vou pintar de preto. Agora eu vou inverter isso daqui. Em vez de pintar esse de preto, eu vou pintar esse aqui de preto. Olha lá, e agora eu vou com o mousezinho aqui, ó. Opa, que eu estou apertando errado. Não é esse, é o de baixo. Vocês conseguem ler melhor agora o amarelo? Certamente, né? E aí? Viram a diferença? Então, quando vocês não tem como fugirem, não tem como fugirem do fundo e do texto, do objeto, precisam ser nessa tonalidade, não tem escolha, então realce essa escolha, esse objeto que fica na frente, colocando uma sombra, tá? Aqui eu estou fazendo manualmente, mas vocês podem lá usar, ó, a sombra, que seria isso daqui, ó, sombra. Tá? E aí vocês têm aqui a sombra, e vocês podem mexer na sombra aqui, ó. A cor da sombra. E aí ficou melhor ainda. No entanto, não é toda versão que tem essa opção aqui de sombra, tá? Versões mais antigas não tem a sombra. Então, não tem a sombra. Vamos ao velho estilo, né? Cria dois objetos, sobrepõe, um é escuro e outro. Ah, mas tá, eu não quero esse pretão aí. Então tá, então tu pode escolher uma outra cor. Não tão, olha lá, ó. E aí já ficou melhor. É quase, não é igual, mas é quase igual, vocês não acham? O que que tem de diferente no de baixo? Que o de baixo tem uma programação fazendo direitinho, fazendo a dissipação, e o de cima não, é aquela coisa chapada, mas funciona também. Então é outra técnica que a gente tem. Então, aqui eu estou falando o amarelo, mas poderia ser, por exemplo, o vermelho também. Deixa eu pegar certinho aqui, que senão... Ó, eu não estou conseguindo achar, ó. Então eu vou usar o tab aqui, ó. Opa, não é isso que eu queria. Ele está dentro. Não é dentro que eu quero. É esse aqui? Não. Shift Tab. Aqui, esse aqui. É esse aqui mesmo. Então, eu vou fazer nesse aqui, tá? Aqui, quando eu apertar a tecla Tab, ele vai selecionar a primeira camada. Se eu apertar Tab de novo, ele vai para a segunda camada. Se eu apertar Tab de novo, vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, e assim ele volta para a primeira, tá? Então, com o Tab, eu me desloco entre as camadas. Quer dizer que ele vai selecionar os elementos desta camada, tá? Então, como é que eu faço para voltar? Aperta Shift. Aí o Shift Tab retorna. O Tab avança e o Shift Tab retorna na camada, tá? Mas vocês aqui, ó, preciso dar um clique aqui em qualquer lugar para começar a seleção. Então, esta aqui é a primeira camada. Esta é a segunda, terceira, quarta, quinta, e agora vai para onde? Vai lá para o elemento que eu botei. A outra, a outra, a outra, a outra. Aí agora que foi para o título. E agora que veio para a cópia de baixo. Tá? Fechou? Então, quando vocês clicarem no objeto e não conseguirem, clica fora, dá o tab e vai avançando até o objeto ser selecionado, tá? Ou se não, vem aqui, dá um zoom, ó, e aí seleciona, na amarra o bicho.
tá? Que também funciona. Bateu? Finalizando, então, que já são 5 para as 3. Como é que eu boto, então, uma imagem aqui? Aqui eu tenho uma imagem, mas é uma forma. Então, vocês têm lá que inserirem imagens, né? Vocês têm que baixar a imagem. Então, lá no menu inserir, vocês vão achar a opção de inserir a imagem. Aí vocês têm, ó, menu inserir, vocês têm aqui a imagem, ó, esse dispositivo, tá? Ou do arquivo, dependendo da versão. Deixa eu achar aqui a pasta onde estão aquelas imagens lá. Aqui estão elas. Vou pegar do IFSU aqui, então. Insere. Ó, tá aqui a imagem desse tamanho, ó. Ah, mas ela está muito pequena, não tem importância, eu posso aumentar, tá? E aí o que que eu reparo, ó? Que ela tem o fundo branco, né? Ela está sobrepondo, ó. E eu não quero que ela sobreponha assim, eu não quero essa coisa chapada, eu só quero as formas. Nós temos um recurso aqui que chama-se definir o transparente, tá? Então, aqui em cor, ó, eu tenho, ó, definir cor transparente. Versões mais antigas não tem essa variedade toda aqui, tá? Então, mas tem o definir cor transparente. Então, quando eu clicar aqui, ele vai querer saber agora qual é a cor que eu quero que fique transparente. Neste meu caso, quem é? É o branco. Então, eu vou clicar em uma área branca da minha imagem. Olha o que vai acontecer. Deixa eu tirar para cá, porque senão não vai dar certo, né? Também não deu certo. Deixa eu desfazer aqui. Olha lá, ó, ele não está fazendo. Por que isso? Porque tem sujeira aqui. O que significa sujeira? Que o branco não é totalmente branco. Aí, antes de fazer isso, eu tenho que mexer no contraste e no brilho, tá? E aí entra uma parte que vocês, às vezes, vocês têm essa opção aqui no PowerPoint. E às vezes não tem. Aí eu vou precisar de um programa específico para fazer isso, tá? Um programa específico para fazer isso. Qual seria? O Adobe Photoshop é um deles. Ah, mas eu não sei, eu não tenho o Adobe Photoshop, isso é pago, não é gratuito, e não tenho outro para fazer. Então tá. O que nós vamos fazer então? Nós vamos criar um novo logo. Eu vou partir do zero aqui. Mas eu vou tomar como forma esta imagem aqui. Ora, eu não tenho aqui, não são retângulos com os cantos arredondados e não é uma bolinha aqui? É. Eu não tenho isso lá nas formas lá? Tenho. Então tá. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Nesse primeiro aqui, tá? E aí eu vou lá na forma, com canto arredondado. Cadê? Canto arredondado. Aqui, ó. Retângulo com canto arredondado. Ok. Eu vou pegar lá e vou trazer aqui. Alguém se arrisca a dizer que não é isso aqui que eu estou fazendo? Que é lá o modelo? E a cor? Qual é a cor de preenchimento? Olha o que eu vou fazer. Conta-gotas. Eu quero esta cor aqui. Pronto, resolveu o problema. Ah, mas ele não tem contorno. É só tirar. Ó. Não é só duplicar isso aqui agora? Ctrl e Shift ao mesmo tempo. Tá feito. Seleciono os dois. Ctrl e Shift ao mesmo tempo. Foi. Aí já tem esse conjunto aqui. Vou dar mais um aqui. Esse daqui vem para cá. Este e este vem para cá. Pronto. Quem é que eu tenho aqui? Não, a bolinha? Vamos lá fazer a bolinha, então. Cadê a bolinha? Ah, aqui está a bolinha. Então, vamos trazer daqui e fazer a bolinha. Encostou ali, encostou aqui, um pouquinho para cima. Deu um espacinho ali, deu um espacinho aqui.
Ah, mas e qual é a cor dessa bolinha? Vamos de novo, né? Ó, a cor de preenchimento, vamos ao conta-gotas, vamos clicar e está resolvido. Tira o contorno e agora é só reposicionar. Não está feito o logo do Instituto aqui? Eu preciso agora desta imagem aqui, ó, manda ela para o espaço. Seleciono esses caras todos aqui, ó, e agrupo. Botão da direita, agrupar. Pronto. Tá aí o meu logotipo do IFSU. Ó, repare que eu estou deformando. Como é que eu faço para não deformar? Pressiono a tecla Shift. E agora eu tenho a transparência que eu quero, exatamente no ponto que eu quero. E agora eu posso fazer outras coisas. Tá? Eu posso fazer outras coisas. Eu posso botar sombra. Vamos botar uma sombra aqui para ver como é que fica? Vamos dar um zoom. Olha só como fica nítido agora o meu objeto aqui. Não está perfeitinho esse negócio aqui? Até tá, né? Aqui talvez um pouquinho maior, tem que ser um pouquinho menor para não ficar tão lá em cima. Mas aí o que eu faço? Ó, eu clico só no objeto, ó, apertei a tecla Ctrl. E aí eu venho aqui, ó, pronto. Agora está perfeito. Fechou? Sombra. Por que não está fazendo a sombra aqui? Porque tem que ser individual? Era para ter uma sombra aqui. Ah, agora foi. Ó, essa daqui não faz, só essa daqui. Vai lá em cima. Então, transparência. Menos transparente. Olha como realça as cores. Botou uma sombra, deu vida à cor, tá? Desfoque e tudo mais, ângulo. Olha lá. Mudei completamente o ângulo à distância. Então, não dá. Então, vem aqui no pontinho. Ó. Não consegue mexer aqui, vem aqui, tá? Desfoque, a mesma coisa. Não quero tão desfocado, eu quero mais cheio. Tamanho. Ó. Então, vai depender do que vocês querem fazer. Tá bom, tá bom. Fechou. Então, é isso que eu quero. Traz isso para cá. Ou leva lá para cima. Pronto. Tá feito. Tá bem? Ah, mas isso aqui vai ser o teu slide, mestre? É, quer ver? Olha só. Aqui tá ele. Tá bem? Aqui tá ele. Bagunçou tudo, né? Então, eu não posso aplicar a sombra lá no slide mestre, eu só posso aplicar aqui. Então, eu tenho que mexer lá. E esse cara aqui, ó, esse pretão aqui, eu tenho que tirar. É esse? Acho que é o anterior. É esse aqui. Pronto. E aqui é o vermelho, né, que eu tinha definido. Pronto. Esse aqui eu vou usar a sombra, então. Pronto. Vou mexer na sombra aqui, a cor da sombra. Vou botar mais escurinho. Em vez de fazer lá, eu faço aqui. Feito. Isso aqui não. Pronto. Quando eu fechar agora aqui o meu slide mestre, esse vai ser. Então, aqui vai o título. Título do trabalho. E ele fez. Toda vez que eu criar um novo slide título, olha lá, vai aparecer esse cara aqui, exatamente dessa forma. Eu aplico essa técnica para fazer os demais. Fazer demais quais? Os outros, né? O de conteúdo. Ah, eu quero que o título seja igual. Então tá, eu posso pegar essa referência aqui, ó, copio a formatação com um pincel, vou lá no título e clico nele. Ele vai fazer. Quando eu fechar, eu vou transformar isso aqui agora em um conteúdo. E aí tá lá o top, o título do top. Tá? E ele faz o quê, ó? Tudo que eu fiz lá no mestre,
no meu modelo, vai se refletir aqui na minha apresentação, tá? Gente, eu não estou preocupado com o cor, se está bonito ou não está bonito, tá? Eu estou preocupado aqui em mostrar as possibilidades para vocês. Vejam que eu tinha um logo que era uma imagem. Eu tentei usar esta imagem e não consegui. Então, refaz a imagem. Ela é só de formas? Certamente uma forma e outra eu vou achar lá, e usando a combinação eu vou acabar fazendo. Então, vocês, quando eram menores, vocês vão aprender a colocar um desenho embaixo e um papel manteiga em cima, um papel transparente e desenhar por cima. É o que eu fiz aqui, tá? Botei a imagem embaixo e fui desenhando por cima. E aí gerou. Esta imagem aqui agora, ó, eu não tenho acesso a ela, ó, nem essa, nem essa. Por que eu não posso mexer nessa imagem? Porque ela não é um elemento da minha apresentação. Ela é um elemento do meu modelo. Para eu ter acesso a esta imagem aqui, eu tenho que novamente exibir slide mestre. E aí o que acontece? Ó, eu já tenho a imagem aqui. Eu não posso salvar essa imagem aqui, agora aqui como uma imagem e ter isso lá no meu computador? Posso. Botão da direita, salvar como imagem. Opa, mas não é aquilo ali. Eu quero ele todo. Senão vai salvar só aquele pedacinho, tá? Então, salvar como imagem. E aí eu vou jogar lá naquela pasta agora de novo lá. Aulas, PowerPoint, imagens. E aqui, logo if, eu vou chamar de desenhado. Tá? Eu vou apagar isso aqui agora. Tá? Vou vir aqui. Vou fechar e vou vir aqui. Agora eu vou botar aqui embaixo aquele mesmo logo, tá? Mas eu quero nesses slides só, eu não quero em todos. Então, inserir, imagem, esse dispositivo. E aqui está o logo desenhado. Inserir. E ali está ele. Exatamente como eu criei ele, ó. Com a transparência e tudo. E agora, esse elemento passa a fazer parte das minhas galerias de imagem, tá? Porque ela foi trabalhada, eu não quero perder. Eu fiz aqui, eu posso usar em outros slides. Então, eu extraio esse elemento lá do meu modelo e jogo lá no computador. Então, tudo que vocês fizerem de imagem aqui, pô, ficou bacana isso? Eu vou querer usar isso. Seleciona essa imagem toda, esses objetos, e pede para salvar como. E ele vai salvar nesse formato PNG que serve justamente, que segue justamente todos esses parâmetros que vocês estabeleceram para o objeto, tá? O que está faltando aqui? A gente salvar isso daqui. O nome disso, ó, eu criei como modelo, tá? Eu vou salvar de novo como modelo, ó. Arquivo, salvar como. Ele até já jogou lá em modelos, tá? Por quê? Porque eu escolhi modelos, né? Quando eu escolho aqui, ó, modelo do PowerPoint, ele já joga numa pasta especial, modelos personalizados do Office, tá? Então, eu vou criar esse mesmo nome aqui, salvar, modelo do PowerPoint, salvar, substituir, sim. Tá bem? Então, eu vou agora, estou zerado aqui, tá bem? Cancela aqui e cancela aqui. Eu vou começar agora um novo modelo. Uma nova apresentação baseado naquele meu modelo lá. Então, eu vou escolher um novo. Tá bem? Só que é um novo que é do Office? Não, eu quero os meus modelos pessoais. E aqui estão eles. E aqui está, ó, o modelo que eu acabei de criar. Ele vai me mostrar, então, uma prévia de como esse é o modelo. E aí eu dou o criar, ó. Quando eu der o criar, olha lá em cima, apresentação 1, e não mais o modelo da turma 1V. Por quê? Porque quando eu crio uma apresentação baseada em um modelo, ele zera tudo. Olha lá, eu botei título do trabalho aqui, né? Por quê? Porque isso aqui já é uma apresentação, já é um slide criado, ó.
já é outro slide criado. Então, o que acontece aqui? Ó? Primeiro eu tiro isso, depois eu tiro isso, tá? Eu posso tirar isso aqui também. O meu modelo não tem a imagem, é só isso daqui. Então, arquivo, salvar como modelo. Então, modelos personalizados. Ó, apresentação, não é uma apresentação, é um modelo do PowerPoint, e eu já tenho um nome para ele. Eu vou sobrepor. Sim. E agora, quando eu criar um novo modelo, ele já não tem aquele conteúdo. Por isso que eu disse, vocês pegarem a apresentação de vocês, criarem um novo modelo e mandar salvar, antes de mandar salvar, exclui tudo, tá? Exclui tudo. Então, aqui, ó, novo, pessoal, e agora aqui, ó, zerado, ó, não tem mais ninguém. No entanto, olha aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, por quê? Porque é o padrão, ó, novo slide, conteúdo, olha lá, ó. Isso aqui agora é sem uma apresentação. Ah, mas não tem imagem, é porque eu salvei o modelo sem imagem, tá? Então, eu não estou preocupado aqui em criar um modelo bacana, estou preocupado em mostrar as possibilidades. Agora vocês terão que usarem a criatividade de vocês para criar o modelo de vocês e executarem a tarefa lá. O que era necessário para vocês construírem o modelo foi dado aqui para vocês, tá? Agora é com vocês. Tá bem? Agora, isso daqui, ó, não tem título. Então, isso daqui eu vou salvar a minha apresentação. Aí sim, aí já não é mais modelo. O modelo eu só vou abrir e salvar como modelo se eu alterar o meu modelo. E eu posso ter aquele modelo base e criar um outro modelo a partir desse outro modelo, desse aqui. E aí eu vou ter uma versão 2, digamos assim. Então, mantém a primeira, cria a segunda, cria a terceira, e assim vocês têm várias versões. Digamos que vocês querem mudar a cor aqui. Para um tipo de slide é uma cor, para um tipo de slide é outra cor. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, exibir, slide mestre, vir aqui no slide, que é esse aqui do título. Ah, eu não quero mais azul. Que cor então tu quer? Vamos formatar. Preenchimento da forma. Ah, eu quero esse verdinho aqui. Pronto. Fecha e manda salvar agora. Agora não pode ter o mesmo nome, senão vocês vão perder o azul. Então, vocês podem botar barra azul, barra verde, barra vermelha, barra preta, seja o que for que vocês quiserem. Ou seja, a mais essência mesmo, só muda alguns detalhes. Um tem esse objeto, o outro tem outro objeto. Então, vocês vão criando vários modelos para várias situações. Tá? Nunca esquecendo de diferenciar o que é um modelo e o que é uma apresentação. Uma apresentação é feita baseada em um modelo. O modelo só diz como a apresentação vai se parecer, tá? Quando salva a apresentação em si. Quando salva o modelo em si, que poderá ser aproveitado em outras apresentações. E eu posso pegar uma apresentação que eu tenha modificado pontualmente e transformá-la em um modelo. Mas aí não esqueçam de antes excluir os slides, porque senão ficam registrados lá no modelo os slides que vocês criaram. Fechou? Eu não vou salvar a apresentação, tá? Já está o modelo salvo lá, então não precisa. Dúvidas? Vou interromper a gravação, tá? Senão o arquivo vai ficar muito grande. Ele já está